Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 22 de junho de 2023. Já verificando o quórum, né? Eu, Ítalo Simonato, eu vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. João Marcelo de Oliveira, Dr. Vinícius Valentim e a doutora Jaqueline Carlaquian. De antemão, agradecendo a gentileza dos colegas que prestigiam essa Câmara. Também em sessão a doutora Aline de Toledo, pela representação fiscal, e os doutores Gabriel e Aline, que sustentarão oralmente suas razões recursais. Informo que essa sessão ela é gravada. Após seu término, ela será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixarem os microfones no mudo para evitar ruídos, só acionando quando forem falar. E aqui, atendendo à ordem da pauta, já que haveremos sustentação oral em ambos os casos, vamos iniciar pelo auto de infração 439.463, autuado Elei Queiroz, S.A., relatoria do Dr. João Marcelo. Doutora Aline fará a sustentação oral. Eu passo a palavra, então, ao Dr. João Marcelo para a leitura do relatório, por gentileza. Já, inclusive, vou liberar aqui para a edição, doutor. Muito obrigado, doutor Ítalo. Eu vou disponibilizar no sistema. Só mais um segundo. Já fiz o registro, então eu vou passar a leitura do relatório. Por favor. Então, trata-se de recurso de ofício interposto pelo julgador de primeira instância administrativa, as folhas tais, cujo parecer da ilustre representação foram juntadas às folhas tais, e de recurso ordinário, as folhas interposto pela recorrente, em face de decisão de primeiro grau proferida pela DTJ de Campinas, o J de Sorocaba, as folhas tais que acolheu parcialmente a procedência do presente AIM, com a ciência eletrônica em 1/10 de 2021, as folhas, conforme o seguinte relato infracional: infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos. Escritura nos anos de 2016 e 2017, nos livros registros de saídas, registros fiscais dos documentos de saída de mercadoria e prestação de serviços, SPED fiscal, notas fiscais eletrônicas emitidas no CFAP 5924 e 6924, indicadas no demonstrativo anexo 2, com irregularidade, uma vez que referidas notas fiscais foram lançadas com o valor da operação zerado, sendo que as mesmas possuem valor de operação diferente de zero, conforme se comprova através de relatório circunstanciado, pelo citado demonstrativo e demais documentos juntados. As operações a que se referem irregularidades somam o valor de R$ 33.854.674,79. A infringência foi o artigo 215 do RICM 00, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 5º, a linha P, da lei, combinado com os parágrafos 9º e 10º da lei do ICMS. E infrações relativas ao crédito do imposto. Creditou-se indevidamente ICMS no montante de R$ 263.299,28 no período de janeiro de 2016 a novembro de 2017, referente ao ICMS destacado nas notas fiscais modelo 55, emitidas pelo contribuinte e lançadas no seu livro registro de entradas, né,
registros fiscais do documento de entrada de mercadoria e aquisição de serviço, da EFD, Escrituração Fiscal Digital, para cobertar operações de retorno de mercadorias recusadas pelos destinatários. Essas operações não foram comprovadas nos termos do disposto do artigo 63, em consonância com o disposto no artigo 453 do vigente regulamento do ICMS, conforme se recomprova pelas cópias do documento juntadas. A infringência foi o artigo 59, 63, inciso 1, a linha B, artigo 453 do RICM 00, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 2, a linha J, combinada com os parágrafos 1º, 9º e 10º da lei do ICMS. Em sua decisão, a unidade de julgamento de Sorocaba entendeu pela procedência parcial da auto-infração, apenas para determinar a redução das multas aplicadas com relação ao item 1.1 e para limitar a incidência dos juros aos patamares da taxa Selic a rigor do determinado pela súmula 10 desse egrégio tribunal. Em virtude da decisão acima mencionada e tendo em vista a interposição de recurso de ofício, a representação fiscal apresentou parecer requerendo a reforma da decisão, argumentando, para tanto, que, muito embora a decisão recorrida tenha decidido pela redução da penalidade, por entender que a autuada teria agido conforme o entendimento previsto com consulta tributária, de fato a recorrente descumpriu a legislação vigente, mas vez que as notas fiscais não foram emitidas com o valor da operação igual a zero, mas sim porque ela promoveu o registro dessas operações de seus livros fiscais com os valores zerados. Não obstante acima exposto, a representação fiscal se insurgiu ainda quanto à limitação acerca dos juros imposta pela decisão recorrida, uma vez que nos termos do parecer apresentado não há qualquer demonstração acerca do fato concreto, ou seja, de que o AIM tenha sido efetivamente lavrado sem a utilização da taxa Selic ou com desrespeito a qualquer tipo de norma legal. Por sua vez, em recurso ordinário, a autuada apresenta as seguintes alegações e apertada síntese. Decadência parcial do auto de infração relativamente às operações havidas no período de janeiro a setembro de 2006, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º CTN, ainda que se chegue à conclusão de que o cálculo do prazo de decadência para os casos de crédito indevido não possa se dar da forma prevista no 150, parágrafo 4º, para os meses em que não houve pagamento do imposto, há de se reconhecer a decadência nos meses em que houve apuração do saldo a pagar, de março a julho e setembro de 2016, que o procedimento de escrituração dos documentos fiscais nas operações de remessa para industrialização por conta em ordem encontram fundamento na resposta à consulta número tal, fato reconhecido pela própria decisão recorrida, que inclusive decidiu por reduzir a multa, por reconhecer não ter havido prejuízo ao erário. E 5.4. Ainda em relação ao item 1.1 do lançamento de ofício, sustentou a recorrente que a única falha da recorrente diz respeito ao parágrafo 3º, item 2, do citado artigo 215 do RICM São Paulo, diante do que lhe foi imposta a penalidade genérica e residual da linha P do artigo 85 da lei número 6.374 de 89, de modo que lhe resta patente a ausência de... Aqui tem uma ausência 2 vezes. A ausência de prejuízo ao erário, urgindo assim não apenas a redução, mas sim a relevação da penalidade. Com relação ao item 2.2, a recorrente reiterou os argumentos de sua impugnação, no sentido de que as notas de entradas emitidas se referem às mercadorias recusadas por seus clientes, nos termos do artigo 453 do RICM 00. Aduzindo adicionalmente que apresentam as declarações das transportadoras e cópias de correspondências trocadas com os clientes comprovando a recusa do recebimento e, por fim, a inaplicabilidade e descabimento da cobrança de juros sobre multas aplicadas. A contribuinte protestou por sustentação oral de suas razões, as folhas tais, e requereu o provimento do apelo. Ato contínuo, a recorrente apresentou ainda suas contrarrazões ao recurso de ofício, reiterando os termos do seu recurso ordinário e requerendo não provimento do recurso ordinário. Por fim, a representação fiscal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário, requerendo a manutenção da decisão recorrida, inclusive com a aplicação da súmula 10 do egrégio TIT, para limitar os juros aplicados à Selic. O feito nos foi distribuído em 5 de março de 2023, sem prevenção. As folhas tais. É o relatório, senhor presidente. Devolvo a palavra
Para o senhor aí para dar sequência. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutora Aline, bom dia. Fica à vontade. Bom dia, me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Obrigada. Bom, Perfeito, doutora. Obrigada. Inicialmente eu quero cumprimentar a todos e agradecer o Dr. João Marcelo pelo relatório. Conforme foi muito bem relatado, o caso em julgamento ele trata de 2 itens de acusação. O item 1 é a escrituração no livro registro de saídas de documentos fiscais com valores diferentes daqueles que estão estampados nos documentos fiscais. E o item 2 é o creditamento indevido do ICMS, que foi destacado nas notas fiscais de emissão própria da recorrente, para acobertar operações de retorno de mercadorias que foram recusadas pelos destinatários. Após a apresentação da impugnação administrativa, a DTJ entendeu somente pela redução da multa do item 1, atinente à escrituração de documentos fiscais com valor divergente, nos termos do artigo 527-A do regulamento, bem como limitar os juros à taxa Selic nos termos da nova redação da súmula 10 desse egrégio TIT. Eu vou iniciar as razões orais pelo item correspondente à escrituração de notas fiscais com valores divergentes daqueles destacados nos respectivos documentos. E sobre o tema, é importante esclarecer que estas notas fiscais de emissão própria, elas foram emitidas para acobertar operações de remessa para industrialização por conta e ordem dos adquirentes originais. Ou seja, os adquirentes das mercadorias, os clientes da recorrente, eles solicitaram que essas mercadorias fossem entregues diretamente no estabelecimento industrial por eles contratado para a transformação desse insumo. Diante disso, a recorrente emitiu uma nota fiscal de venda para seus clientes, com o regular destaque do imposto, e emitiu também, apenas para fins de transporte dos insumos ao industrializador, as notas fiscais de remessa que compõem o item 1 da acusação. Em virtude do sigilo comercial que rege essas operações praticadas entre a recorrente e os seus clientes, a recorrente deveria ter emitido as notas fiscais de remessa para industrialização por conta e ordem com o valor da operação zerado, nos termos da resposta à consulta 17.225 de 2018. No entanto, por um lapso, estas notas fiscais de remessa acabaram sendo emitidas com o valor das operações, mas seguindo parcialmente a resposta à consulta 17.225, a recorrente deixou de indicar o valor da operação na escrituração desses documentos fiscais em seu livro Registro de Saídas. Ou seja, a acusação, é bom que fique bem claro, ela diz respeito ao registro dos documentos fiscais de remessa para industrialização por conta e ordem, e não das notas fiscais de venda do adquirente original. Isso significa dizer que não houve qualquer prejuízo ao erário. Então, nesse contexto, é importante destacar que as obrigações acessórias, elas não podem ser um fim em si mesmas. Então, a aplicação da multa, nesse caso, que não resultou na supressão do imposto e sequer diz respeito à falta de escrituração dos documentos fiscais, deve, sem dúvida, ser cancelada. Avançando as razões para o cancelamento da acusação contida no item 2, referente ao suposto crédito indevido do ICMS, destacado nas notas fiscais também de emissão própria, para consignar a entrada de mercadorias no seu estabelecimento a título de devolução ou retorno de venda não entregue, conforme demonstrado pela recorrente ao longo deste processo, em virtude, assim, de circunstâncias que fogem do seu controle, à época da recusa das mercadorias por seus clientes, os clientes da recorrente deixaram de proceder à anotação no verso das DANFs do motivo da recusa do recebimento das mercadorias. Assim, diante dos questionamentos fiscais acerca dessas notas fiscais de entrada emitidas pela recorrente, para anular os efeitos daquelas vendas que foram recusadas pelos destinatários, a recorrente solicitou às transportadoras declaração quanto à recusa dos destinatários, o que justifica estas declarações das transportadoras terem sido emitidas tão somente após a ocorrência dos fatos geradores aqui tratados. Vale acrescentar que, para um universo de 33 notas fiscais autuadas no item 2, a recorrente obteve declaração das transportadoras para 21 dos documentos fiscais recusados. Além dessas declarações das transportadoras, a recorrente juntou aos autos também
os tickets de pesagem, que atestam o retorno dessas mercadorias para o seu estabelecimento, e além das trocas de e-mail com os seus clientes, informando o cancelamento dessa aquisição, após a saída das mercadorias do estabelecimento da recorrente. Então, muitas vezes a mercadoria chegava no estabelecimento do cliente, o cliente fazia uma vistoria inicial dessas mercadorias e, por algum motivo, ele recusava o recebimento. A partir dessa recusa, havia uma troca de e-mails entre os clientes da recorrente e a recorrente, e essas trocas de e-mails foram acostadas aos autos. É importante mencionar que, em alguns casos, diante dessa recusa no recebimento das mercadorias pelos seus clientes, mas por considerar que essas mercadorias estavam aptas para venda, a recorrente optou por solicitar aos transportadores que, quando do retorno para o seu estabelecimento, ele recebesse outra nota de venda para seguir com essa mercadoria para outro cliente. Isso também está documentado em troca de e-mails, tá? E isso justifica a expressão troca de nota fiscal eletrônica constante dos tickets de pesagem, que acabou sendo mal interpretada pela fiscalização. Em que pese esse fato conjunto probatório acostados aos autos pela recorrente, que confirma a não efetivação dessa operação de venda, a recusa das mercadorias, o julgador da DTJ limitou-se a fundamentar que, diante da ausência de anotação da recusa das mercadorias constantes das notas fiscais pelos estabelecimentos destinatários, não há como afirmar que houve anulação de todos os efeitos das operações anteriores, ou seja, que os destinatários poderiam ter escriturado essas notas fiscais com o crédito do imposto. Ocorre que, se tratando de operações de compra e venda que não se concretizaram, conforme se comprova pelo fato conjunto probatório acostados aos autos, é certo que uma eventual apropriação extemporânea indevida do imposto pelos estabelecimentos destinatários é passível de sanção àqueles contribuintes, ao que se soma que, no presente caso, a fiscalização não produziu qualquer prova nesse sentido. Nesses termos, a recorrente espera que a presente autuação seja integralmente cancelada. Essas são as breves razões orais e eu permaneço à disposição para eventual esclarecimento de fato e agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutora Aline. Doutor João Marcelo, fica à vontade. Doutor Ítalo, obrigado. Só vou alertar os colegas e vou pedir para editar, doutor Ítalo. Tem alguns lugares onde está contribuinte e eu pus recorrente, tá? Então, eu fiz essa pequena edição. E no item... eu até vi... Aqui no item 7, estava o não provimento do recurso ordinário, tá? E é recurso de ofício. Então, já fiz essas duas correções e vou passar a leitura do voto. Tá? Inclusive, eu já liberei para edição, se for o caso. Já vou encaminhar, então. Feitas as alterações, então eu vou passar aqui ao voto. Então, trata-se de auto de infração relativa à irregularidade na escrituração de documentos fiscais, item 1.1, e por creditamento indevido do ICMS no item 2.2. Os fatos regeradores reportam seu período de janeiro de 16 a dezembro de 17. Questões preliminares. Em seu recurso, a recorrente sustenta em sede preliminar a ocorrência de decadência com relação às operações realizadas nos meses de janeiro a setembro de 2016, relativamente ao item 2.2 do AIN, uma vez que o lançamento de ofício se deu em setembro de 2021. Ou seja, passados mais de 5 anos, contatos do fato gerador do tributo nos termos do artigo 150, parágrafo 4º CTN.
acerca desse ponto, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a regra prevista no artigo 150, parágrafo 4º CTN, não se aplica aos casos de crédito indevido do imposto. De fato, o artigo 150, parágrafo 4º CTN, determina que o prazo para homologação do lançamento é de 5 anos contados a partir da ocorrência do fato gerador. Contudo, note-se que a regra acerca da homologação tácita contida no dispositivo legal mencionado pressupõe a existência de um fato gerador, a ser entendido como fato imponível, que, uma vez materializado no plano dos fatos, faz surgir a obrigação tributária. Portanto, a condição prevista no artigo 150, parágrafo 4º CTN, acerca da homologação do lançamento, é vinculada à existência de uma obrigação, o fato gerador ou o fato imponível, sendo certo que essa obrigação não pode ser equiparada ao crédito do imposto relativo a operações anteriores, pois esse crédito representa um direito. Nesse mesmo sentido, o próprio regulamento do ICMS trata as infrações referentes aos dois institutos, pagamento do imposto e crédito do imposto, em tópicos próprios, haja vista que os dois não se confundem. Com efeito, tendo em vista que o direito ao crédito não nasce de fato gerador, fato imponível, não há como contar o prazo de 5 anos da maneira estabelecida pelo artigo 150, parágrafo 4º CTN, para fins de apuração de infrações relativas ao crédito do imposto, por impossibilidade de determinar o dia exaquo do prazo em análise. Portanto, não se mostrando possível a aplicação da regra especial contida no artigo 150, parágrafo 4º CTN, urge a aplicação da regra geral descrita no artigo 173, inciso 1, do mesmo diploma legal. E nem se argumente, como pretende fazer crer a recorrente, que o fato dela ter apurado o saldo de imposto a pagar nos meses de março, abril, maio, junho, julho e setembro de 2016 tornaria aplicável ao caso o disposto no artigo 150, parágrafo 4º CTN, pois, consoante mencionado anteriormente, a existência de uma obrigação não pode ser equiparada a um direito. Transpassando-se os argumentos acima para o caso em tela, temos que a recorrente se insurge contra os lançamentos de ofício relativos aos meses de janeiro a setembro de 2016. Assim, aplicando-se disposto no artigo 171 do Código Tributário, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial foi o dia 1º de janeiro de 2017, de sorte que o lançamento deveria ser realizado até 31 de dezembro de 2021. Tendo em conta que a notificação acerca da ONC deu em outubro de 21, não há que se falar em decadência, sendo legítimo e exigível o crédito tributário lançado de ofício. Questões de mérito. Quanto ao mérito, temos que a recorrente assevera que o procedimento de escrituração dos documentos fiscais nas operações de remessa para industrialização por conta e ordem tiveram fundamento na resposta à consulta número 17225 de 2018 e teria sido reconhecido pela própria decisão recorrida e decidiu por reduzir a multa por inexistência de prejuízo ao erário. Adicionalmente, a recorrente autuada aduz que a única falha se refere ao parágrafo 3º item 2 do citado artigo 215 do RICM São Paulo, requerendo assim não apenas a redução, mas sim a relevação da penalidade. Por sua vez, a representação fiscal protesta pelo restabelecimento da multa originalmente aplicada acerca desse item, sob a alegação de que a premissa adotada pelo julgador tributário de primeira instância estaria equivocada, uma vez que a resposta à consulta 17225 de 2018 versa sobre a possibilidade das notas fiscais nas operações em questão serem emitidas consignando valor zero, enquanto no caso em análise, as notas em questão foram emitidas com valor diferente de zero, mas somente o lançamento das mesmas nos livros fiscais da recorrente restou materializado como sendo de valor zero. Se não, vejamos, né, as folhas 1700 e 1702. Como se nota dessa decisão, para reduzir a multa, o julgador considerou que a recorrente teria agido de acordo com a resposta à consulta 17225 de 2018, segundo o qual, em caso de venda por conta em ordem, a nota fiscal de simples remessa poderia ter o valor da operação igualado a zero. Realmente, através da resposta à consulta número 17225 de 2018, a Secretaria da Fazenda manifestou entendimento pela possibilidade da emissão pelo vendedor remetente fornecedor de nota fiscal em favor do destinatário para acompanhar o transporte de mercadoria
com o campo valor da operação sem valor, valor igual a zero, consignando a seguinte observação no campo de informações complementares. O valor dessa operação é indicado na nota fiscal de número da nota fiscal emitida pelo adquirente original em favor do destinatário. Assim, considerando o suposto respeito da recorrente, a resposta à consulta número tal, não teria havido, de acordo com o julgador, qualquer prejuízo à fiscalização, sendo este um dos requisitos necessários para a redução da multa, nos termos do artigo 527, veja as folhas 1687. Tendo em vista a posição da Cefaz, trazida no teor da consulta, da resposta à consulta, tendo em vista o próprio entendimento da FR autuante em sua manifestação fiscal de folhas, 1655, onde afirma que a impugnante podia emitir as respectivas notas fiscais de remessa para industrialização por conta em ordem do adquirente original com valor da operação zerado, temos a certeza de que, da infração praticada, não houve qualquer prejuízo ao erário público estadual e que a infração não foi praticada com dolo, fraude ou simulação, e não implica em falta de pagamento do imposto. Ocorre, entretanto, que a recorrente não seguiu o entendimento previsto na referida consulta. Na verdade, as notas fiscais não foram emitidas com o valor da operação igual a zero, como previsto na consulta. O valor zerado foi lançado somente nos livros fiscais da recorrente, não nas notas fiscais. Apresentou-se assim a inconsistência entre o registro na nota fiscal e o registro no livro fiscal, a qual não é permitida pela legislação. É o que consta no relato do AIM, folhas 10 e 11. Referida a resposta à consulta, orienta a emissão de nota fiscal com valor zerado. Ocorre que o contribuinte emitiu as notas fiscais com preenchimento do campo valor da operação e, posteriormente, registrou tais notas como valor zerado no livro registro de saída. Dessa forma, resta comprovado a escrituração de notas fiscais com irregularidade, qual seja, divergência entre o valor da operação constante da nota fiscal e o valor da operação escriturado no livro registro de saída. Portanto, não se pode falar em ausência de prejuízo à fiscalização. A verdade é que o teor da resposta à consulta não foi respeitado pela recorrente, o que culminou com uma divergência importante que prejudica o fisco. Assim, não se aplica a redução prevista no artigo 527-A ante a existência de efetivo prejuízo à fiscalização decorrente do cometimento da infração. Em que pese o inconformismo da ilustre representação fiscal, da breve leitura do relato da acusação e do quadro demonstrativo do débito fiscal, verifica-se que a infração descrita no item 1.1 não prevê a exigência do imposto, mas apenas de multa por descumprimento de obrigação acessória, no caso, pela irregularidade cometida pela empresa em sua escrituração dos documentos fiscais. Com efeito, de fato, encontram-se presentes os requisitos previstos no artigo 527-A do RICM 00, que assim dispõe. Vou deixar de ler porque é texto legal, né? Da mesma forma, também não entendo que seja o caso de se relevar integralmente a penalidade aplicada, de modo que a decisão recorrida, promovido com a análise do porte econômico e dos antecedentes fiscais da autuada, além de ter respeitado o disposto no artigo 1º do artigo 527-A, deve ser mantida a redução da penalidade. Dando prosseguimento, com relação ao item 2.2, a recorrente reiterou os argumentos de sua impugnação e reafirmou que as notas de entrada emitidas se referem a mercadorias recusadas por seu cliente, tendo a mesma agido nos termos do artigo 453 do RICM 00, conforme demonstram as declarações das transportadoras e cópias de correspondências trocadas com os clientes comprovando a recusa no recebimento. Em outros termos, a recorrente confessa que as mercadorias saíram do seu estabelecimento, mas deixaram de ser recebidas pelo cliente, não tendo havido o cumprimento da regra do parágrafo único do artigo 453 do RICM São Paulo, muito embora a hora recorrente tenha apresentado documentos fiscais e declarações dos transportadores acerca da recusa das aludidas mercadorias relativamente à parte das operações glosadas. Temos por certo que a entrada de mercadoria que retorna ao estabelecimento contribuinte, por qualquer motivo não entregue ao destinatário, nos termos do artigo 453 do RICM 00, caracteriza a devolução, uma vez que ela terá como objeto a anulação da operação de saída dessa mercadoria, a teor do que prescreve o artigo 4º, inciso 4º,
do RICM 00, de modo que diante da ausência de anotação da recusa das mercadorias constantes nas notas fiscais nos sistemas eletrônicos EFD dos estabelecimentos destinatários, não há como se afirmar que houve anulação de todos os efeitos das operações anteriores, pois, conforme bem acentuou a FR autuante em sua manifestação fiscal, esses estabelecimentos poderão, até mesmo sem má-fé, escriturar extemporaneamente os créditos de ICM destacados nas notas fiscais não recusadas na forma regulamentar. Justamente por esse motivo, é que a legislação prevê os meios de prova exigidos, não sendo autorizado ao contribuinte modificar o cumprimento das obrigações tributárias segundo a sua interpretação da lei. Em outras palavras, o artigo 453, parágrafo único do RICM 00, trata de obrigação acessória de suma importância para o controle e verificação da fiscalização junto aos contribuintes, não podendo o autuado se esquivar desse dispositivo. Em que pese os argumentos e declarações dos transportadores apresentados parcialmente pela autuada, trata-se de infração objetiva ao regulamento, devidamente materializado, devendo, portanto, ser mantida ao nosso sentido. Questões subsidiárias. Por fim, a recorrente protesta contra a cobrança de juros sobre as multas aplicadas, asseverando que há flagrante falta de compreensão dos dizeres legais por parte do Poder Executivo, tecendo extenso arrazoado acerca do seu entendimento sobre o tema. Acerca desse ponto, desnecessário maiores considerações, pois a exigência da multa está fundada em norma válida, vigente, eficaz, não cabendo ao fisco nem ao órgão de julgamento avaliar critério de proporcionalidade ou razoabilidade adotados pelo Poder Legislativo. Isso porque entendemos que os juros à multa estão previstos na Lei 6.374 de 89 e que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é juízo feito pelo legislador, o que não autoriza o julgador administrativo que o julgador administrativo diminua a penalidade aplicada, a não ser quando lhe for facultado, não cabendo aos órgãos de julgamento limitar a aplicação de dispositivo de lei. Afastar a referida cobrança, a nosso sentir, configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, anotando ainda que, em relação à cobrança de juro moratório, deve ser aplicada a súmula TIT 13 de 2018, de modo que não é possível acolher. Por derradeiro, quanto à limitação dos juros de mora à taxa Selic, o pleito da recorrente já foi atendido na decisão de piso, ratificado pela ilustre representação fiscal, tratando-se de matéria sumulada e vinculante nos termos da Portaria 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de junho de 2022, limitou a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, o que se aplica ao presente caso, aos fatos geradores que ocorreram antes do 1 de novembro de 2017, sendo certo que a partir dessa data a FESP já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada pela Lei Paulista 16.497 de 2017. Dispositivo. Diante do todo exposto, conheço do recurso de ofício e do recurso ordinário e nego-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida como está, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Feitas as considerações, lido o voto. Doutora Aline, pela representação fiscal, tem alguma consideração? Tenho. Primeiro, eu queria parabenizar, né, o doutor João Marcelo pelo voto detalhado, abordou todas as matérias que foram questionadas. Eu apenas gostaria de questionar o percentual de redução da multa, porque houve uma redução de 90% da multa, né? Restou 10% do valor original, em que pese, né, não ter havido no item 2, não ter havido a falta de pagamento do imposto nem do fraude de simulação, ou seja, tem a possibilidade de redução da multa, mas o contribuinte ele não atendeu o que estava definido na legislação. Ele procurou uma resposta da consulta que só aproveitaria o consulente, sequer aproveitaria a ele, e adotou um procedimento que não estava previsto na legislação, e ainda que fosse
um procedimento que ele entendeu pertinente de uma resposta específica a outro consulente, ainda assim ele também não teria atendido. Ou seja, ele movimentou a máquina pública para que fosse investigada essa infração, entendido o que ocorreu, foram efetuadas notificações. Então, fica demonstrado assim que teve um prejuízo ao erário, né? Não um prejuízo que iniba a redução da multa, mas que não justifique esse percentual tão grande de relevação, porque houve uma investigação para avaliar o que estava ocorrendo ali. Então, era isso que eu gostaria de comentar. O contribuinte, inclusive, ele teria, após 15 dias, né, da lavratura do auto, ele já tem um desconto, né, ali de 30% que ele poderia ter recolhido, sem também implementar o contencioso para questionar isso daí. Era isso. Doutora Aline, você quer fazer alguma manifestação por escrito ou não? Não, só oralmente mesmo, em relação ao percentual. Perfeito. Doutor Ítalo, nesse ponto, posso só ver a questão aqui? Vamos só ver a sentença, a decisão de piso, só no trecho? Então, assim, inclusive, nesse ponto, doutor João Marcelo, se eu não me engano, o item 1, ele supera 400 mil, né? Tá. A doutora Aline falou em 90%, eu acho que foi 99%. Deixa eu ver. Creio eu. O valor é alto. Porque eu acho que a multa supera 400 mil. A redução, ela foi dada dentro do piso mínimo para redução, ou seja, tantas UFES para cada infração, né, para cada item infracional. Eu acho que foi 4 mil e alguma coisa a multa ficou, provavelmente. Então, acho que é até superior a 90%, não é? Então é mais de 90%. Eu falei 90%, mas é mais. 90 seria se sobrasse 40 mil ou alguma coisa assim, né? Eu acho que foi ainda superior a isso. E assim, esse ponto, isso é fato, tá registrado. Inclusive a redução proposta pelo julgador de piso realmente não foi com esse critério percentual, que tornaria mais fácil a identificação de quanto ele reduziu, e sim um cálculo que ele fez com base nas UFESPs, né? Então ele calculou 6 UFESP para cada item e deu lá o valor de 4 mil e alguma coisa. Esse ponto é um ponto delicado. Assim, de fato, o foco, inclusive, do parecer de recurso de ofício, ele basicamente questiona a própria concessão desse benefício, né, contrário ao 527A, e naquela oportunidade nada fala com relação ao percentual, simplesmente porque busca o restabelecimento integral. Mas, obviamente, isso não limitaria o julgador, ao passo que as contrarrazões de recurso parecer de recurso de ofício, ele não é propriamente o instrumento, né, único para se reavaliar a decisão de primeiro grau, né? Afinal de contas, o julgador é livre. Aqui a gente tem um ponto particularmente delicado, que é a subjetividade de quanto o julgador entende como razoável, né? Porque não há como quantificar isso, afinal de contas, a própria legislação não promove essa limitação, a não ser exatamente aquela mesmo que o jogador de piso fez, né? Que é um limite mínimo aí de redução. Depois disso, só a relevação. Então, assim, cai no grau do subjetivismo, né? Aí cada um realmente pode entender isso como razoável ou não, e é nesse ponto que a doutora Aline questiona, e é nesse ponto que a discussão inicia. O doutor João Marcelo quer comentar alguma coisa? Eu estou lendo aqui para ver. Eu realmente não achei essa parte da discussão dos valores. Eu achei aqui,
né, decisão nas folhas 16, Não, pela 61. representação fiscal não tem. Ah, tá. Tá, peraí, deixa eu ver. A representação fiscal, ela questiona a própria concessão Isso, do deixa eu ver. 527A, mas Isso, não fala sobre valores. Até porque ela isso. busca o restabelecimento. Peraí, vamos achar. Deixa eu só achar a folha aqui, Aline. Me ajuda aí, só para eu... É que, na verdade, a representação fiscal, no parecer, Não, na pleiteia decisão. pela não redução, né? Então, Isso, questiona a concessão da redução e não o percentual no parecer. peraí. Até por também tem, mas então acaba nem entrando na questão dos antecedentes fiscais, do porte econômico, dessa análise, né? Porque inclusive tem outros autos lavrados contra a autuada, claro, tem 2 que acho que já foram pagos e um ainda sendo questionado, mas tem todos esses requisitos, né, para análise do porte econômico. É que, na verdade, no voto foi só mencionado a concordância, né, com a decisão de primeira instância. Então, Aline, deixa eu achar. Eu tô achando aqui, só para a gente ler o trecho, para não ter como que foi feito, tá? Deixa eu só achar aqui. Eu tô na folha... Doutor João Marcelo, você fala sobre a decisão sobre de o piso? quanto? Sobre o quanto. A conclusão, parágrafo 35 do voto, folhas 1689, diz que por não ter havido lesão aos cofres públicos pela conduta da autuada e por não se tratar de exigência do imposto, bem como não ser o caso de reincidência, e tendo em vista a existência das notas fiscais que tratam as referidas operações com lançamento do imposto e o correto lançamento do livro próprio, as mesmas estão identificadas no campo de observação, entendemos que a multa pode ser reduzida e levando em consideração parágrafo 7º do artigo 527A, fixaremos as multas em 6 UFESP para cada subitem do item 1, totalizando R$ 4.603,68. Esse foi o critério de redução aplicado no julgador de piso. Isso está nas folhas 1689. Sim. Certo? Então, assim, como eu nesse ponto, realmente, eu concordo com essa redução que foi dada pelo julgador de piso, entendeu? Pelas próprias razões aí que estão já elencadas aí, entendeu? É isso aí que eu acho que está ok. Não, nesse ponto, assim, o relator concordando, não há necessidade de renovar justificativas. Aqui, o que a doutora Aline propôs, aqui é a discussão sobre esse ponto, né? E aí eu questiono o doutor Vinícius, não só com relação a esse ponto, mas com relação ao voto como um todo. Tem alguma consideração? Bom dia a todos. Parabenizar o doutor João Marcelo pelo voto. Eu só estou em dúvida nesse patamar de 6 UFESPs. De resto, eu acho que tem que haver uma redução mesmo, concordo. Agora, só não entendi essa conta ainda para chegar no patamar de 6 UFESPs, mas no mérito, tu concordo com o voto, sim. Então, pelo que eu entendi, Vinícius, desculpa, doutor Ito, eles utilizou o valor mínimo de penalidade que seria aplicável. O valor mínimo, entendeu? De acordo com o parágrafo 7º do artigo 527, é 70 UFESPs. Vamos olhar. Então, talvez a gente tenha que mudar isso. Deixa eu ver. Tá aqui, ó, parágrafo 7º do artigo 527. Essa é a minha dúvida, tá? Vamos aclarar isso aí, né? Estou dando uma olhada aqui. E deixa eu ver aqui. Eu acho que isso está repetido no parágrafo 7º do artigo 85 da lei também. Tá. Aí a gente já... Deixa eu confirmar. Deixa eu ver aqui. O valor mínimo seria 70 UFESPs. Então, eu não entendi como ele chegou nas 6 UFESPs. Embora eu concorde com a redução da multa, eu não entendi a conta que ele fez, só isso. Vinícius, eu acho que o doutor Vinícius está correto. Aí, o que a gente pode fazer? Poderia fazer uma preferência para a gente atualizar, só alterar isso? Na verdade, o voto ainda é possível habilitar o voto. Alterar? Eu vou alterar, aliás, essa redação, doutor Vinícius, está com ela aí, aberta? Tô.
Tô. Ô, doutor Qual que é Vinícius. a redação dela, por gentileza? Ó, o parágrafo 7º do artigo 85 da lei diz: a multa não pode ser inferior ao valor equivalente a 70 UFESPs, tá? Inclusive, é uma redação nova da Lei 13.918 de 2009. Mas eu não entendi a conta que o colega fez na hora de julgar e chegar a 6. Então, assim, a UFESP está em 32 e... Deixa eu olhar. Eu pesquiso 33 aqui, já, você quer né? que pesquise? Não, só para ter uma UFESP. ideia, porque, na verdade, essa redação, ela está dizendo 70 UFESP, ela não especifica 34 e 26. 34 e 34 e 26. 26. É. 26 vezes 70. Por que eu perguntei isso? A redação ela é aberta, né? Então está falando mínimo de 70 UFESPs. Ela não está se referindo a documento fiscal, ela não está se referindo a subitem. Creio eu, então, que 70 UFESPs é para o item acusatório. O item todo, né? O item todo. Porque senão ela especificaria subitem ou o documento fiscal, né? A redução Sim. não pode ser inferior a 70. Então, eu imagino que seja para o item todo. 70 UFESPs vezes 34 alguma coisa dá 2.000. Me permita uma parte, doutor Ítalo, por gentileza. Sim, sim. A redação anterior da lei falava isso, tá? Certo. Então A foi multa esse não o será erro. inferior ao valor de 6 UFESPs. Então o erro foi esse aí que eles adotaram, já percebi. Então, mas a redução anterior ainda vigente, à época da Não, decisão? não. O efeito da alteração está a partir de 23 de 12 de 2009. Tá, então, perfeito. Aí Mas a outra coisa, gente doutor Ítalo, entra nesse desculpa. ponto. Sim. Mas é por subitem ou por documento? Não, então, não fala. Então, eu Não entendo que fala. é no item acusatório. A redução não Tá. pode ser inferior a 70 UFESPs no item inteiro. Prova disso. Porém, doutor Ítalo, me permita mais uma parte Sim. novamente. No item 35 do voto da decisão, né? Página Uhum. 1689, ele faz 6 UFESPs por subitem, Uhum. Sim, sim. tá? O que leva a crer que a interpretação dele foi diferente da que eu estou fazendo aqui. Exato. Né? E aí a gente entra nesse dilema, porque 70 UFESP vezes o valor da UFESP dá menos do que o total da decisão dele, né? Então, mesmo que ele tenha feito cálculos sobre um parâmetro que não é mais o aplicável, se entender da forma como eu estou entendendo, ainda assim o valor da multa alcança o mínimo, né? Então, assim, é uma questão de interpretação, inclusive, tanto para o Dr. João Marcelo, Dr. Vinícius, inclusive a doutora Jaqueline, que eu já vou questionar, se ainda não houver conforto com relação a esse ponto, a gente pode, inclusive, a composição da próxima sessão vai ser idêntica, a gente pode tirar esse processo em vista e já lançar para que na próxima sessão a gente discuta. Né? Porque eu não vou obrigar também ninguém a chegar à conclusão forçada aqui nesse ponto, né? Inclusive, eu pergunto, doutora Jaqueline, tem alguma consideração nesse ponto e com relação ao voto como um todo? Sim, eu queria parabenizar o doutor João Marcelo pela redação. Mérito, concordo, e em relação a esse ponto que foi levantado agora, sobre colocar em vista a questão da multa, eu acho excelente. Tá. Então, eu pergunto, doutor Vinícius, principalmente, né? Quer levar esse processo em vista e a gente já libera para a próxima sessão? Você avalia esse ponto? O áudio tá mutado. Sim, eu posso avaliar, caso o doutor João Marcelo não queira pensar também sobre o assunto, de repente retificar o voto. Eu não sei como é que funciona esse trâmite, na verdade. Na verdade é uma prerrogativa do relator, caso o doutor entenda que queira reavaliar,
Aí o doutor diz. Eu acho o seguinte, nesse caso, é que assim, se me desse aí mais uns 10, 15 minutinhos, porque assim, a UFESP está com, eu preciso confirmar o valor da época, né? O negócio da aplicabilidade no item e a redação nova. Então, assim, o que acontece é o seguinte, eu entendi como ok a redução para o piso, né, da multa, porque eu achei ok, mas o problema é que eu achei que ele tinha feito o cálculo certo na decisão original, entendeu? E a gente chegou à conclusão, quer dizer, o doutor Vinícius chegou à conclusão, a gente lendo com mais atenção, o doutor Vinícius pegou o texto de lei, que ele usou o antigo, entendeu? Então, esse que é o problema. Então, eu quero recalcular e ver se é aplicável mesmo. A minha ideia é essa. Eu concordo com a decisão de PIS em reduzir para que valor? Tem que ter um valor, o mínimo. Agora, o mínimo calculado de forma correta. Que se ele for menor ou maior, a gente tem que até entender, porque teve um erro. Porque se a UFESP aumentou, né? Se a UFESP aumentou e aumentou a quantidade de UFESP, era para ser um valor maior, né? Então, mas aí que tá. Qual é a interpretação que o Dr. João Marcelo dá com relação ao limite de 70 UFESPs? Então, e por isso que eu vou te falar, eu acho que é melhor eu pegar esse negócio em vista para ver esse ponto, doutor Ítalo, porque esse ponto da redução eu também passei batido, porque eu achei que estava correto, entendeu? Eu vou passar para ver mesmo. Eu posso, inclusive, devolver ao relator ou devolver para a agenda da pauta. Aí, obviamente, a edição você faz o lançamento do editado você faz no dia. Tá bom, pode ser. Se o pessoal concordar... Porque, assim, por que eu até vejo como possível essa situação? Porque a próxima composição da Câmara é idêntica. Então, a gente não vai inovar nada na discussão e a gente está protelando só por uma semana esse debate, só para a gente afinar esse ponto que ficou em dúvida, né? Inclusive, aí, obviamente, com o voto do Dr. João Marcelo, eu vou disponibilizar o Dr. Vinícius, a doutora Jaqueline, para que eventual divergência aí sim desse voto revisto possa ser trazido em preferência para a gente delimitar essa questão, tá bom? Pode ser assim? Tá bom, até porque, doutor Ítalo, eu concordo integralmente no mérito com o doutor João Marcelo. É só essa questão que eu acho que deve ter passado batido já desde a primeira instância. Tá errado, a gente precisa rever, aproveitar e já rever, porque senão vai subir vai subir para a Câmara Superior de bobagem e voltar, quer dizer, uma coisa que a gente pode resolver aqui, né? Esse ponto, então, eu vou devolver para o relator, tá, doutor João Marcelo? Ao final, você lança ele de novo, mesmo do jeito que tá, né? Para que eu possa indicá-lo para a próxima pauta. E aí a gente revê esse ponto durante a semana. Pode ser? Estou devolvendo aqui para o relator. Doutora Aline Sayuri, esse processo, né, conforme eu já expliquei, ele vai ser devolvido para o relator, mas já vai retornar na próxima semana, se tudo der certo, né? Vou fazer a indicação e aí a gente volta aos debates nesse ponto. Tudo bem? Perfeito. Agradeço a todos e tenham uma boa sessão. Obrigado. Bom dia. Voltando à pauta de infração 4.147.759, Rational Brasil, Comércio e Distribuição de Sistema de Cocção Limitado, minha relatoria. Ver a sustentação oral pelo Dr. Gabriel. Eu vou fazer só a leitura aqui do relatório, já passo a palavra. Trata-se aqui de 2 itens infracionais, um deles de deixar de escriturar notas fiscais de retorno simbólico de mercadorias em operações sem incidência do ICMS, e o segundo item acusatório, deixar de pagar o ICMS apurado por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509-A, inciso 5 do regulamento, por presunção da ocorrência de omissão de operações e prestações de serviços tributários realizados sem o pagamento do ICMS, ao deixar de escriturar as notas fiscais de retorno simbólico de mercadoria, essas mesmas notas do item 1. Esse recurso foi apresentado tempestivamente. Quando da lavratura do auto de infração, o recorrente apresentou a defesa, juntou documentos, houve manifestação fiscal.
Posteriormente, houve decisão mantendo parcialmente o crédito tributário, sem interposição de recurso de ofício, frise-se, em razão de o montante do débito ser inferior ao regularmente previsto na referida interposição, conforme o artigo 1º da Portaria CAT 142/2009. Houve, então, só a interposição de recurso ordinário, conjuntado de documentos nessa oportunidade. Por conta disso, a representação fiscal, no exercício de suas atribuições funcionais, optou por converter o feito em diligência para que a FRE se manifestasse sobre os documentos juntados pela recorrente. Houve essa manifestação e documentos, né, apresentados, após a qual houve parecer da representação fiscal que opinou pelo improvimento do recurso ordinário. É o suficiente como relatório. Passo a palavra ao Dr. Gabriel para sua sustentação oral. Fica à vontade, doutor. Bom dia a todos novamente, doutor Ítalo, presidente, doutor Vinícius, doutor João Marcelo, doutora Jaqueline, doutora Aline, representante da fiscalização. Bom dia novamente. Vou procurar ser breve aqui, dada, né, a matéria que é de amplo conhecimento de vossas senhorias, mas como já bem traçado no relatório fiscal lido pelo doutor Ítalo, né, a acusação aqui se refere, na verdade são 2 itens, né, mas o auto de infração basicamente se refere, está ligado à ausência de registro nos livros de registro de entrada de notas fiscais de retorno simbólico de mercadorias que foram remetidas para armazenamento nos meses de fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2018. Então, o item 1 exige a multa regulamentar pelo descumprimento dessa obrigação acessória, e o item 2, que está essencialmente vinculado ao item 1, exige imposto por se presumir aí uma venda de mercadoria sem registro de nota fiscal, né, portanto, sem recolhimento do tributo, exatamente amparado no artigo 509, inciso 5 do regulamento do ICMS, né, que traria a possibilidade dessa presunção relativa na hipótese de não escrituração de notas fiscais de entrada. Pois bem, doutores, aqui basicamente a matéria está vinculada a essa infração, que nós diríamos ser uma única infração, mas houve a segregação em 2 itens, e a fiscalização amparada, né, nessa presunção exige também o ICMS, além da multa estritamente acessória do item 1. Nós procuramos demonstrar em nossa defesa, né, desde a primeira instância, que essa presunção, principalmente aqui no presente caso, não teria razão de ser, até porque, né, não há discussão sobre a natureza da operação em si. Quer dizer, em nenhum momento se colocou em xeque, né, que a recorrente ela remeteu mercadorias para armazenagem ao amparo do artigo 7º, inciso 1 do regulamento. Houve o retorno dessa mercadoria com a emissão da nota simbólica, mas o que efetivamente levou ao entendimento da fiscalização pela lavratura do auto e exigência não só da multa regulamentar, mas do imposto, foi o fato de que parte dessas notas, nesse período aqui relatado, não foi efetivamente registrada no SPED. Aqui é uma breve consideração sobre a atividade da recorrente. Ela é uma empresa que importa materiais de cocção, itens de cocção, são diversos itens, diversas mercadorias. Por não ter depósito ou armazém próprio, feita essa remessa, né, para depósito ou armazenamento em um estabelecimento de terceiro. Aqui, no caso, a empresa que fazia a armazenagem dessas mercadorias é a FBL Brasil Holding, Logística e Transporte, com exceção dessas operações aqui, que dizem respeito a mais de 200 notas fiscais relativas a esse período aqui trazido, todas as demais operações passaram ao crivo da fiscalização, né, e não foram questionadas. Portanto, é inconteste aqui a natureza da atividade, e o que se questiona, o objeto desse auto de infração, é efetivamente a regularidade, né, da escrita fiscal
contábil da recorrente. No entanto, nós tomamos o cuidado de trazer em nosso recurso ordinário, e não obstante entendemos que a presunção por si só não era suficiente para a exigência de ICMS, um laudo, né, contábil, em que foi feito um levantamento, claro que numa base amostral, dada a quantidade de documentos e principalmente de itens, né, são 626 itens aqui que foram comercializados pela recorrente, mas em ordem a se mostrar, a se comprovar a regularidade das operações, ou seja, e não obstante a ausência de registro ou de escrituração dessas notas de entrada, esse é um ponto incontroverso, não houve jamais a saída de uma mercadoria que seja sem o devido recolhimento do ICMS, sem o devido registro e emissão da nota fiscal de saída. Então, esse laudo utilizou o seguinte método, ele analisou todos os itens, né, os códigos que foram utilizados para se demonstrar que todas as mercadorias importadas, portanto, remetidas para FBL Brasil Holdings, foram efetivamente vendidas, né, e, portanto, tributadas ao registro da sua saída, a emissão de nota fiscal amparando a sua saída, e, portanto, não há que se falar em presunção de venda de mercadoria sem nota. Então, a título de exemplo, 2 códigos foram trazidos, nós reproduzimos isso na nossa peça recursal, o do código 8700351, né, demonstra que no período aí autuado 59 itens foram importados e esses 59 itens foram vendidos, ou, portanto, tiveram a sua saída registrada com emissão de nota fiscal e foram devidamente tributados. Assim também o código 4401221, né, em que ficou comprovado que 14 itens foram, ou 14 mercadorias foram efetivamente importadas, e essas 14 mercadorias foram vendidas com a devida escrituração e emissão da nota fiscal respectiva. Então, tudo isso para se chegar à conclusão efetiva de que não houve aqui jamais supressão de recolhimento de tributo. Muito pelo contrário, o próprio auto de infração no item 1 reconhece que as operações de retorno para armazenagem são operações sem a incidência do ICMS. Quer dizer, jamais se colocou em xeque, repito aqui, a natureza da operação. Né? Jamais se colocou em xeque aqui a lisura das operações. O que se questionou foi meramente, e a partir daí se presumiu a ausência de recolhimento de ICMS, foi meramente a não escrituração de notas de entrada. Não se comprovou, por outro modo, por qualquer outro meio, que a recorrente tivesse, a qualquer momento, vendido qualquer dessas mercadorias sem nota fiscal. Não há um indício, não há uma prova, não há nada nos autos que permita-se chegar a essa conclusão. Né? E, portanto, trazidas essas considerações somadas ao laudo contábil que foi juntado no recurso ordinário, nós temos a plena convicção de que há que ser acolhido o recurso para se cancelar integralmente a autuação. Ainda que assim não se entenda, doutores, há aqui 2 outros pontos, 2 argumentos subsidiários que nós também tomamos o cuidado de reproduzir, né, em nosso recurso, viemos trazer aqui. O primeiro diz respeito à consunção. Né? Quer dizer, é inquestionável que o item 1 e o item 2 estão umbilicalmente ligados. Vejam, a presunção de saída de mercadoria sem nota fiscal decorre, até pelo dispositivo em que está fundamentado, 509, inciso 5 do regulamento, da ausência de escrituração das notas fiscais de entrada. Então, são 2 acusações que estão umbilicalmente ligadas, e o princípio da consunção, que visa, né, todos os senhores sabem disso, não vou aqui ficar discorrendo sobre matéria de direito, mas visa efetivamente evitar o bis in idem, né, quer dizer, a dupla penalidade sobre uma mesma conduta. Quer dizer, se a suposta venda de mercadoria sem nota decorre
da não escrituração das notas de entrada, naturalmente não se poderiam aplicar duas penalidades por essa mesma conduta. A adesão de primeira instância tenta afastar esse argumento ao dizer, olha, não são itens ligados ou não são acusações ligadas, porque a recorrente poderia ter escriturado as notas de entrada e ainda assim vendido mercadoria sem notas. Mas vejam, não é o que o auto de infração faz. Essa ligação decorre da própria presunção, né, utilizado, artigo 509.5 do regulamento, que diz que presumem-se saídas sem tributação, né, aquelas mercadorias que não tiverem as respectivas notas de registro de entrada escrituradas. Então, quer dizer, é o próprio autoridade autuante que demonstra e que aponta aqui para a necessária vinculação entre as duas condutas. A primeira como meio necessário para se chegar à segunda. Então, claramente aqui, excelências, teria que se aplicar o princípio da consunção para que, no mínimo, caso não acolhido em sua totalidade as ações recursais, para que, no mínimo, se cancelasse, né, a primeira multa. E ainda que assim não fosse, nós temos aqui o artigo 527-A do regulamento, que claramente se aplica ao item 1. Como dito, o próprio auto de infração reconhece que o item 1 se refere a operações sem incidência do imposto, né, não registro de escrituração de notas de entrada, e a adesão de primeira instância também tenta afastar, né, o 527-A, dizendo que houve 3 autos de infração lavrados e que o porte econômico não permitiria. A ampla jurisprudência desse tribunal, dizendo que o porte econômico e mesmo a existência de antecedentes fiscais não são impeditivos à redução ou relevação da multa, mas sim interferem na dosimetria da penalidade. Então, doutores, teria que haver aqui, no mínimo, uma redução considerável, porque, vejam, os 3 autos, o primeiro deles é de 2013, o último de 2017, há mais de 6 anos, todos quitados, né? Nenhum auto pendente, nenhum em andamento, demonstrando sempre a boa-fé, a conduta escorreita, né, da recorrente, e, portanto, não poderiam servir como impeditivos. Do mesmo modo, o porte econômico, o volume de operações tributadas, e nós juntamos os SPEDs, né, com livros de saída e entrada do período dos 12 meses anteriores à autuação, está na ordem de 80 milhões de reais. Quer dizer, óbvio que não é um volume pequeno, mas sequer é uma empresa, né, está longe aí de empresas de grande porte, de grande poder econômico, que já tiveram também aqui no tribunal as suas penalidades relevadas ou reduzidas por força do artigo 527-A. Trago aqui um precedente importante e recente, né, da 7ª Câmara, de relatoria da doutora Maria Eugênia Caramico, o auto de infração 4125.144, em que houve uma redução de 97%, né, de um auto de infração de uma empresa com porte econômico, auto de infração de um valor relevante, de vários milhões de reais, e portanto, entendeu muito bem a Câmara naquele momento, reproduzindo e repercutindo outros precedentes desse tribunal, que tais situações, quando muito, afetam a dosimetria, mas jamais impedem a redução da penalidade meramente regulamentar. Então, são esses os argumentos que eu gostaria de ressaltar aqui do nosso recurso. Reitero todas as razões que foram trazidas na peça recursal para pedir inicialmente o provimento integral, com cancelamento total da autuação, ou quando menos, que seja, então, reduzida, primeiro cancelada a penalidade do item 1, seja pela construção pelo 527-A, ou, no mínimo, reduzida pelo 527-A, pelas razões expostas. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para qualquer questionamento. Obrigado, doutor Gabriel. Eu vou passar a leitura do voto. Digo aqui, no mérito, defende a recorrente que precisa valer-se da contratação de outras empresas para armazenar de seus produtos, que serão posteriormente comercializados em razão de não possuir local suficiente e adequado para armazenamento, que mantém contrato de armazenagem firmado com a empresa FL Brasil Holding Logística e Transportes, cujas notas fiscais de retorno simbólico de mercadorias não escrituradas, sem a demonstração de emissão da correspondente nota fiscal de saída e sua reflexa tributação, justificaram a presente autuação fiscal.
Quanto à improcedência do item 2.2, que é a de falta de pagamento, defende-se dispondo que foram emitidas notas fiscais de remessa para armazenagem, retorno simbólico das mercadorias, ambas não sujeitas ao ICMS, e de venda de mercadorias a terceiros, essa devidamente tributada. No ponto, conforme confrontado pela elogiosamente combativa AFRE, a recorrente ignora a etapa da emissão da nota fiscal de simples remessa que a AFL Brasil deveria emitir para acompanhar a mercadoria enviada ao cliente da autuada após a suposta emissão da nota fiscal de venda. Fecho aspas. Em suma, digo eu, a operação triangular deveria ser formada por uma nota fiscal de venda da recorrente a seus clientes, uma nota fiscal de simples remessa da AFL Brasil aos clientes da recorrente, acompanhando a mercadoria, e uma nota fiscal de retorno simbólico da AFL Brasil à recorrente, cujas notas não escrituradas, aqui no item 1.1, provocaram a presunção fiscal de falta de pagamento apurado por levantamento fiscal no item 2.2. Referindo-se à documentação juntada na defesa, alega a recorrente que a defesa foi instruída com um vasto rol probatório documental, capaz de lidir a presunção fiscal, através da qual, com o devido cruzamento das notas fiscais, é possível estabelecer o fluxo completo de suas operações, comprovando, pois, a remessa das mercadorias, o retorno simbólico e a comercialização da mercadoria a terceiros. Digo eu, sem razão, a recorrente, embora defenda que tenha se preocupado em apresentar no corpo de sua defesa 2 exemplos do ciclo completo dessas operações, e que apenas um deles foi acolhido pelo julgador de primeiro grau, digo eu que compete à recorrente apresentar suas provas no tempo e modo legal, de caráter integral e não amostral, e cuja documentação supostamente apta a elidir a premissa fiscal deve ser ofertada de forma organizada e, se o caso, acompanhada de planilha analítica. Nesse sentido, eu destaco aqui, conforme manifestado pela autoridade fiscal, que, abre aspas, pode-se verificar que as cópias juntadas às folhas 300 a 347, que não há informação que vincule nenhuma das notas fiscais juntadas, nem as notas fiscais de retorno simbólico de mercadorias, informa qual nota fiscal de venda se refere, como também as notas fiscais de venda não informam qual nota fiscal de retorno simbólico, quando a nota fiscal de venda foi emitida posteriormente ao envio da mercadoria ao cliente. E confrontando os exemplos colacionados às folhas 70 a 69, corretamente defende a autora do feito que não se pode afirmar que as notas fiscais de venda dos valores formados em números tais sejam da venda dos itens informados no demonstrativo de folhas 229. De fato, a mera coincidência descritiva ou mesmo numérica dos produtos não a apta de forma insofismável a garantir que as notas fiscais de venda juntadas à defesa relacionam-se às notas fiscais de retorno simbólico não escrituradas, por ausência de dados informativos na nota fiscal de retorno simbólico que permitam a plena identificação, individualização e rastreabilidade da mercadoria e por ausência de nota fiscal de remessa simbólica que aperfeiçoaria a operação triangular. Oportunamente, a AFR bem descreve que a empresa AFL Brasil recebe as mercadorias importadas pela interessada e, ao ser concretizada uma venda, a Rational deveria emitir uma nota fiscal de venda em nome do comprador para acompanhar a mercadoria com destaque do ICMS. No mesmo dia, a AFL deve emitir a nota fiscal de retorno simbólico para a empresa autuada e, nesta, informar o número da nota fiscal de venda emitida pela Rational. Pois bem, todas as notas fiscais de retorno simbólico das mercadorias da AFL Brasil para a Rational, relacionadas no demonstrativo 1, não continham a informação do número da nota fiscal de venda vinculada. Defende ainda a recorrente que procedeu recente contratação de perícia fiscal para verificar em caráter definitivo a insubsistência do laudo de infração, junto a esse laudo as folhas 7106, 71100 e 7113. No ponto, anota-se que a juntada injustificada e intempestiva do laudo técnico ofende o dispositivo da norma do artigo 19 da 3457, não encontrando salvo melhor juízo, abrigo na exceção prevista no artigo 1º, o que implicaria no não conhecimento desse documento. Entretanto, ainda que assim não fosse, destaque-se que a representação fiscal, por excesso de zelo e no pleno exercício de suas atribuições, optou por converter o feito em diligência para que a autoridade fiscal atuante se manifestasse sobre esse laudo produzido, que assim opinou, aqui eu transcrevo, averigua todo o laudo, né?
e diz que, em conclusão, né, que tal levantamento efetuado pela empresa de perícia fiscal, além de incompleto, no mínimo que quis demonstrar, pois deixou de lado duas entradas de mercadorias importadas, não possui os requisitos mínimos para que seja considerado, portanto, os dados trazidos nas folhas tais, além de incorretos, estão incompletos e, portanto, não existe a possibilidade alguma de considerá-los. Assim, digo eu, ainda que conhecida fosse a documentação juntada a destempo, vê-se que as conclusões trazidas em laudo técnico, que se reduziu a confrontar as quantidades de itens importados e vendidos, sem trazer a lume os estoques inicial e final da recorrente, não prestas a infirmar as premissas fiscais. A simples afirmação de que prossegue a venda dos produtos adquiridos aos clientes finais, momento no qual ocorre a emissão da nota fiscal de saída de natureza de retorno simbólico efetuado pela prestadora FL do Brasil e a emissão de notas fiscais de saída efetuada pela Rational atinente à venda realizada, sendo então a operação registrada em sua completude, friso eu, no qual o trabalho técnico omite a necessidade de emissão de nota fiscal de simples remessa pela FL do Brasil, já que já lhe caça por si só sua confiabilidade técnica. Dito de outro modo, o laudo técnico aqui ignora a necessidade de uma terceira nota fiscal para essa triangulação, como se ela não fosse sequer necessária. Quanto à apreciação das provas, registra-se que este relator, valorando-as a seu critério, entende pela insuficiência probatória, destacando que não se trata de ignorar o documento que foi fornecido pela recorrente, mas de valoração das provas que compõem os autos, no sentido de o julgador conferir um juízo de valor positivo às premissas produzidas pelo fisco em detrimento daqueles fornecidos pela recorrente. Sem razão, a recorrente, ao afirmar que da documentação apresentada pelo contribuinte, facilmente se constata que as operações de remessa e retorno simbólico ao armazém contratado para funcionar exclusivamente com seus estoques, são operações que não devem ser tributadas por quando não se falar em alteração da titularidade, fazendo crer que as notas fiscais de retorno simbólico ensejaram a exigência do imposto no item 2.2. Embora as notas fiscais de retorno simbólico não escrituradas foram, sem margem à contestação, o ponto de partida da presunção fiscal de omissões de saídas tributadas, a infração foi de omissão de receitas, ou seja, falta de emissão de notas fiscais das vendas mercadorias constantes das notas fiscais de retorno simbólico das mercadorias, que não foram escrituradas na FD, ocasionando falta do recolhimento do ICMS. Embora defenda a recorrente que comprovou, com base nas evidências fiscais e contábeis, que a presunção fiscal não deve prevalecer, concluo que a presunção fiscal de omissões de operações tributáveis não é ilidida em provas suficientes e convincentes, permanece incólume, razão pela qual deverá ser mantido o item 2. Aliás, destaque que o lançamento está bem posto, suficientemente motivado, tudo em obediência ao artigo 142, não havendo se falar em ofensa a nenhum princípio de natureza constitucional tributária. Indefiro de plano pleito de conversão de julgamento em diligência, ao passo que a esse julgador não há necessidade de esclarecimento de matéria de fato ou necessidade de instrução ou saneamento do feito. Quanto ao item 1, defende a recorrente a redução ou relevação à luz do 527A, ainda que observado o preenchimento de requisitos objetivos, penso eu que a norma disposta no artigo 527A é clara a dispor que a multa poderá ser relevada, ou seja, sem natureza imperativa, ficando condicionada à discricionariedade do julgador, que reforça se levará em consideração também o porte econômico e os antecedentes fiscais. Vê-se que, no caso em concreto, a conduta narrada relativa à fraude de escrituração perdurou por meses em centenas de operações, em descumprimento de obrigação fiscal acessória das mais ordinárias, que é a escrituração de documentos fiscais, de modo que eu entendo que esse comportamento fiscal não justifica a complacência desse órgão colegiado, razão pela qual eu indefiro o pleito de redução. Quanto à violação de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco em relação à multa, cito o artigo 28 da 13457, de modo que há um óbice legal para esse enfrentamento. E quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção, dou parcial razão à recorrente. Nesse sentido, por um lado, defende a recorrente que, se a não escrituração das notas de retorno simbólico teria levado à omissão das operações tributadas, tais condutas estão visceralmente ligadas, de modo que a multa por descumprimento, por mais grave, absorve a multa por descumprimento de obrigação acessória. De outro lado,
A representação fiscal defende que tal pedido não pode ser atendido, visto que o princípio da absorção ou consunção enfrenta a vedação expressa na 6374 para sua aplicação. No ponto, destaco aqui que a Câmara Superior, assim como as câmaras julgadoras, tem aplicado o princípio da consunção a diversas hipóteses normativas, sem que tal entendimento traduza-se conforme defende a representação fiscal e negar vigência ao artigo 5º, ao parágrafo 5º do artigo 85 da 6374. Embora compreenda que, por se tratar de ato vinculado, não cabe ao agente fiscal de rendas deixar de proceder ao lançamento, à exceção das hipóteses explícitas do artigo 85, parágrafo 3º, é certo que a jurisprudência desse tribunal admite a tese da consunção ou absorção aplicável às hipóteses diversas daquelas previstas em lei. No caso concreto, a falta de escrituração das notas fiscais no item 1, cujo valor da operação é 13.171.000, é, conforme admitido no relato infracional, o ponto de partida para a configuração infracional do item 2. Anote-se que, não coincidentemente, a base de cálculo do item 2 é idêntico ao valor de 13.171.000, indicando que as operações do item 1 e 2 são rigorosamente as mesmas. Todas as notas fiscais do retorno simbólico que compõem o item 1 compõem também o item 2. Nesse sentido, admitamos a infração do item 2 só existe pela não escrituração das notas fiscais de retorno simbólico, evidenciando que, do ponto de vista fiscalizatório, uma acusação não existiria sem a outra, o que reforça que uma é meio necessário para a prática, entre aspas, de outra. No ponto correta, a recorrente ao defender isso. Por óbvio, não se ignore que não é a falta da escrituração das notas fiscais de retorno simbólico que traduz diretamente a falta do pagamento do imposto, mas não há como ignorar, sem margem à contestação, que o ponto de partida da presunção fiscal de omissões decorreu de tais notas fiscais de retorno simbólico, sendo que nos dizeres da autoridade fiscal, abre aspas, a infração foi a omissão da receita, ou seja, a falta da emissão das notas fiscais de venda das mercadorias constantes das notas fiscais de retorno simbólico das mercadorias que não foram escrituradas. Se as notas fiscais de retorno simbólico tivessem sido regularmente escrituradas, a presunção fiscal alcançada em levantamento fiscal não prevaleceria, denotando que a conduta infracional mais gravosa deve sim ser absorvida, menos gravosa deve sim ser absorvida pela mais gravosa. Cito aqui decisão da superior no mesmo sentido, decisão também dessa Câmara Julgadora no mesmo sentido, voto de relatoria do Dr. João Marcelo. Friso que tal decisão proferida por essa Câmara Julgadora não foi objeto de recurso especial da Fazenda e já transitou em julgado. Destarte em acolhimento à tese da consunção, opino por cancelar parcialmente do item 1, que restou absorvido quase que integralmente pela conduta do item 2, e eu explico por que parcialmente. Nesse ponto, convém destacar que resta prejudicado o pleito da aplicação da consunção do item 2 pelo item 1, no que atine a nota fiscal 1051, sendo, pois, pressuposto lógico que a infração mais gravosa, que absorveria a infração menos gravosa, exista no plano jurídico. Considerando que tal operação, essa única nota, foi excluída no lançamento de ofício no item 2, conforme decisão recorrida, que não foi objeto do recurso de ofício, porque o valor não era suficiente para a interposição, não haveremos falar em cancelamento dessa única operação no item 1, que frise-se é a acusação em controvérsias que a recorrente não contesta a não escrituração dessas notas. Por fim, quanto ao argumento de ilegalidade da cobrança da multa sobre a base de cálculo de juros, cito a súmula 13, de modo que estou aqui conhecendo o recurso ordinário, dou-lhe parcial provimento para cancelar parcialmente o item 1.1 do auto de infração em decorrência do princípio da consunção, à exceção de uma única nota, que é a 1051, que fica mantida. É assim que eu opinei. Pergunto aos colegas se tem alguma consideração. Doutora Aline, pela representação fiscal, algum ponto? Não, acho que as considerações da representação fiscal em relação à função, né, da não aplicação de penalidades de forma acumulativa que não está prevista em lei já foram expostas, então acho que não tem mais nada. Perfeito. Doutor João Marcelo. Obrigado, doutor Ítalo. Parabenizá-lo pelo voto, muito bem analisada todas as questões, né? O detalhe de chegar numa nota que não é a base, e inclusive por não ser exatamente, não se aplicar o princípio. Parabenizo mesmo.
parabenizar o doutor Gabriel Prata, né, pela sustentação de suas razões, e a doutora Aline, né, por essa questão da construção, nós já enfrentamos aqui outras vezes, né, minha opinião foi inclusive citada, né, no voto do doutor Ítalo, agradeço a citação e a lembrança, e concordo integralmente com essa aplicação desse princípio, como já nessa ocasião e em outras. Então, usei a palavra só para dizer que lhe acompanho integralmente no voto. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutor Vinícius? Eu vou parabenizar o patrono pela sustentação oral e o senhor pelo voto muito bem fundamentado. Vou lhe acompanhar também. Perfeito. Doutora Jaqueline? Parabéns, doutor Ítalo, pelo brilhantismo da ação do seu voto, no detalhamento também. Parabéns, doutor Gabriel. Sustentação, acompanho o seu voto. Perfeito. Não havendo mais considerações, encerro aqui os debates. Faço a verificação do quórum, peço a gentileza dos colegas para confirmar a presença nesse processo. Todos confirmaram? Eu inicio votação. Todos votaram? Encerro a votação. Prevaleceu o voto de relatoria, que cancela quase que integralmente o item 1.1. É assim que ficou decidido, doutor Gabriel. Agradeço mais uma vez. Obrigado, doutor Ítalo. Obrigado a todos aqui presentes. Desejo um bom dia de trabalho a todos. Muito obrigado. Encerro aqui esse julgamento. Encerro também a sessão do julgamento para que seja gerada a ata. Formalmente encerro a sessão, agradecendo aos colegas. Peço ao Jailson, por gentileza, para encerrar a gravação.